Olá, eu sou José Roberto Staglioli. Estamos aqui mais uma vez apresentando o programa Emprego em Carteira na TV Mundi, patrocínio da Inforcomp. Nós estamos fazendo uma série agora de programas sobre saúde e saúde vinculada ao trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E nós convidamos para o nosso programa o Dr. Alberto Guimarães, que é ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina de Teresópolis e mestre pela Escola Paulista de Medicina. Olá, doutor, é um prazer receber no nosso programa. Olá, José, igualmente. Doutor, eu sei que o senhor tem uma especialidade, né, no Brasil, que é um acompanhamento da gestação um pouco diferente do tradicional do mercado. Então, explica para a gente, por favor. José, na verdade, a minha atuação como principalmente obstetrícia, e às vezes eu brinco de como parteiro, né, ele vai um pouco contra o fluxo, na contramão do habitual, em função de fazer um trabalho voltado muito mais a devolver para a mulher a possibilidade de ela é a gestante, portanto, ela é quem tem que ter um enfoque de que a gestação é uma situação normal, estimular a atividade e atividade... A gestação não é doença? Isso, estimular a atividade em todos os sentidos, quer dizer, atividade física, atividade para ir trabalhar, atividade para namorar, atividade para a coisa do dia a dia. Então, não entender a obstetrícia como uma situação onde se busca ou fica procurando doença para cuidar. Não, na verdade é entender que ela é uma gestante, que está no processo natural, que as coisas tenderão a ir bem, né? E, portanto, vamos à vida e vamos à luta, não precisa parar. Quer dizer, é um caminho mais natural. Extremamente mais natural, né? É menos remédio e mais atividade. Entende aí bem. A gente vê pela empresa, né, pela ótica do empresário, que é muito comum a gente, quando tem uma funcionária que está grávida, né, algumas continuam trabalhando bonitinhas, com aquele vigor, né, e outras têm inúmeros afastamentos durante toda a gestação, né? Às vezes realmente com alguns problemas e às vezes não. Às vezes a mulher acha que, algumas, né, são raras pelo menos, acham que estão doentes e ficam preocupadas, né? Acham que aquilo é uma coisa tão complicada de administrar. Sim. E, na verdade, você está me dizendo que não é, a não ser que realmente existe um problema de saúde. Isso é. Em algumas situações, claro, precisa de repouso, precisa de afastamento e tudo mais. Na maioria das vezes, até a maneira que a empresa acolhe essa mulher grávida pode fazer diferença da postura dela daí para diante. Então, se ela entende que está cumprindo um papel enquanto mulher no ciclo de vida, de ter um filho, e a empresa entende isso como um papel dela, mulher naquela fase, e respeita, né, ela tem tudo para ir bem. E ela, a funcionária, cumpriu o papel dela enquanto... É interessante o que você colocou, porque é a postura do empresário, a postura da empresa mediante a gestante, quer dizer... pode ter uma ótica, como você falou, de uma empresa que, puta, agora vou ter só complicação com essa daí, vou ter que substituir, vai me dar só problema, né? Ou pode olhar por aquele lado bonito da coisa, né? Que fala, poxa, coisa linda, né? Nossa família está crescendo, né? Nossa família está crescendo, né? É uma funcionária minha que vai ganhar um nenê, a gente dá um jeito nesse período e vamos torcer por ela. São óticas diferentes, né? E visto dessa maneira, na maioria das funcionárias, elas vão se dedicar de verdade muito mais para trabalhar o máximo possível, né? Isso é nítido no dia a dia no pré-natal. Você percebe com as tuas pacientes... Comprometimento de lado a lado. Se ela foi bem recebida, a notícia foi favorável, olha, puxa, parabéns e tal, ela vai junto. Porque ela entende que o filho dela também é bem-vinda e para a mãe. Quando o filho é bem-vindo, né, tudo fica fácil. O resto a gente vai, trabalha e fica até mais tarde. Então você acha que a postura da empresa ela é bastante significante do retorno que a mulher vai dar a essa empresa? Faz muita diferença. Faz muita diferença.
E há muito afastamento? Vamos falar um pouquinho então sobre agora a ótica da empresa. É comum, há muito afastamento das funcionárias nesse período ou não? Olha, talvez da maneira que eu já encare a gestante, nós temos poucos afastamentos, né? Porque um dos papéis que eu acho do obstetra é devolver ou contar, ou deixar clara a responsabilidade de quem resolveu ter um filho, de quem resolveu ampliar a família. Isso vai implicar numa série de uma postura. Aqui você tem uma postura ativa, você tem que assumir. Não é você ficar grávida e achar que tem que passar para a responsabilidade dos outros. Então, visto desse jeito, elas realmente se empenham, se esforçam, e eu tenho muito pouco problema disso, na verdade, em termos de dificuldade, de ter que justificar um afastamento maior, sem a devida necessidade. Eu confesso que é um problema que praticamente eu não tenho. Ótimo. Então a sua ótica é que a mulher tenha bastante atividade, é claro. Sim. Depende do tipo de atividade, mas que ela tenha bastante atividade durante a gravidez, inclusive o trabalho. Sim. É claro que muitas vezes a performance, né, na medida que a gestação avança, nem sempre ela mantém. Né? Por exemplo, a gente trabalha numa empresa de calçados, ela é uma vendedora de uma loja de calçados que sobe aquela escadinha 1000 vezes por dia e tal. Óbvio, na gestação ela não vai subir tantas vezes com tanta velocidade. Alguém vai ter que ajudar. Isso, e mas aí ela é que entra a ótica do empresário. Da empresa olhando, fala, puxa, não dá para subir 50 vezes, será que ela não pode ficar com essa vitrine aqui, que as coisas estão aqui, nessa região, nesse lado e tal. Enfim, mas ela continua produzindo bem. Né? É o mesmo enfoque para a questão de atividade física. Então vamos pensar já grávida enquanto o que pode fazer da parte física e tudo mais. Quer dizer, ela deve fazer atividade física. Se ela já andava de bicicleta, nadava, praticava algum esporte, deve continuar. É óbvio que ela não vai continuar para competir. Ela não vai querer ser campeã de natação. Mas ela pode nadar tranquilamente e isso vai fazer muito bem. Ótimo. Né? Então, nadar e trabalhar pode fazer o paralelo e ir bem. Viu? E bem, que bom. Pessoal, nós vamos agora para um breve intervalo. Está muito gostoso esse papo com o Dr. Alberto Guimarães. Vamos voltar no próximo bloco, dando continuidade a essa conversa. Vamos falar um pouquinho no próximo bloco sobre a licença maternidade que se estendeu em algumas situações. Voltamos já. Voltamos com o nosso programa Emprego em Carteira, no seu segundo bloco. Estamos conversando com o doutor Alberto Guimarães, ginecologista e obstetra, que está contribuindo hoje bastante com o nosso programa, falando sobre a saúde da mulher, né? E sempre linkado, sempre relacionado com o trabalho, que é o foco do nosso programa. Doutor, vamos voltar a falar um pouquinho, então? Vamos falar um pouquinho sobre a licença maternidade, né? Primeiro que essa licença maternidade, que era de 4 meses, foi ampliada para 6 meses e que nem toda mulher tem direito, depende da empresa que ela trabalha, né? Mas algumas têm esse direito, né? E, na sua opinião, o que tem de positivo nisso e o que tem de negativo nisso? Na verdade, a licença maternidade é uma ressalva que assim, tem muito marido que fala assim, poxa, eu queria esta parte para mim. E aí, de vez em quando eu lembro, falo, não é festa de licença. Não, essa licença, na verdade, é um período extremamente importante, onde a mulher vai trabalhar e muito, né? Geralmente ela vai estar nessa fase de pós-parto, de amamentação, né? De cuidados com o neném, de cuidados com a casa. Então, é uma licença que não é uma folga. Não é uma folga. É uma licença para se fazer muitas outras coisas. Necessária. Muita coisa. Portanto, é um período importante. Poucas empresas aderiram à ideia dos 6 meses, lá dos 180 dias. Então, a maioria realmente ficou nos 120. É uma conquista, digamos. Né? E sem dúvida, do ponto de vista da empresa, muitas vezes essa dificuldade ou essa preocupação de, puxa, 6 meses é muito, né? vai onerar muito minhas coisas e tal. Do ponto de vista de benefício para essa mulher, para essa criança, talvez eu acho que é um investimento que vale a pena. Né? Porque essa criança bem cuidada nessa fase inicial, é uma criança que vai ter muito menos preocupação, necessidade
de até levar no hospital, em pronto-socorro nas madrugadas. Principalmente pela amamentação. Sim, é uma criança que vai ser muito mais saudável, tende a ser mais saudável, menos problemas respiratórios, vai precisar de levar muito menos para pronto-socorro. E, geralmente, quando vai para pronto-socorro, sobra para a mãe. É a Sim. mãe quem deixou de trabalhar para levar essa criança para pronto-socorro. Às vezes é o pai, o empresário, o patrão e tal. Puxa, faltou de novo, tal. Quer dizer, a mãe ela não vai conseguir abrir mão dessa responsabilidade para ir trabalhar. Às vezes ela até põe em risco o próprio emprego e tudo mais. Então, se ela usou bem a licença maternidade e empreendeu esse esforço no trato dessa criança, provavelmente quando ela for desvinculando para voltar à atividade, ela vai dar menos trabalho para a coisa da saúde. Acho que é um investimento que vale a pena. Agora, me diga uma coisa, e esta amamentação, né? Que nesses 4 meses também não é, o tempo mínimo é ideal que ela amamente mais do que 4 meses, né? E aí a mulher que trabalha já complica um pouco a situação para dar continuidade a essa amamentação. Na transição para o retorno de atividade profissional, eu percebo um sofrimento muito grande mesmo da mãe, né? Ela, no geral, elas manifestam até um grau de insegurança para fazer aquilo que ela estava acostumada a fazer durante anos. É como se ela não fosse dar conta de voltar para o fator psicológico. Importantíssimo. Então. Né? Então, é um momento de realmente de muito sofrimento para as mães. Né? Quer dizer, elas estavam trabalhando em casa muito, e quando vai voltar... Aí é que vai cortar mesmo o cordão umbilical, aí né? a coisa pega realmente, né? A questão do vínculo que se estabeleceu e tudo. Ela não vai fácil, não, ela vai com sofrimento. Vai com sofrimento, né? Mas aquela que é trabalhadora, mesmo que tem fibra, vai e supera, né? Há que se retornar. Né? Há que se retornar, porque a vida continua e a conta fica maior, viu? Claro, geralmente ela fica maior. Tem que produzir depois lá. Então, me diga mais uma coisa, doutor. Que outras doenças, por exemplo, na mulher, podem agravar, atrapalhar o seu trabalho? E a recíproca também. Que trabalho que pode prejudicar a saúde da mulher? Vamos enfocar na verdade, eu acho que essa coisa do que trabalho atrapalha a saúde, o que a saúde pode atrapalhar no trabalho. Eu acho que a gente precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, produzir, precisamos levantar, ir para a empresa, para o emprego, tudo mais. Mas eu acho que, especialmente a mulher, ela precisa se permitir parar e dar uma olhada para ela e ver assim, o que é bom para ela daquele trabalho, ou o que ela merece além de ir trabalhar, simplesmente. Às vezes um trabalho braçal, um trabalho intelectual, um trabalho X. Mas, pressão no trabalho. Que tempo essa mulher tem para ela, para a qualidade de vida dela? Porque esse é um aspecto, assim, se ela tiver um mínimo para ouvir uma música que ela queira, para telefonar para a amiga e mexer no computador e para não sei o quê, por um instante, se ela se der esse período, o período de fazer nada um pouquinho, de chegar a deitar um pouquinho e pôr o pé no sofá um pouquinho, se for o caso, quer dizer, o que ela está se dando para que a gente poderia chamar de qualidade de vida? Quer dizer, ela vai numa academia, ela faz uma dança de salão lá com o marido ou a amiga, faz uma caminhada. Há que se ter um tempo para a mulher, sem culpa. Sem culpa. Né? Não é aquele tempo que fala, puxa, eu não cuidei do neném, eu estou aqui caminhando, não cuidei. Não, vá caminhar. Né? Permita-se. Quer dizer, um mínimo de relaxamento, digamos, de atividade prazerosa. Acho que isso é importante para a saúde dela, para o rendimento dela na empresa. E às vezes uma atividade sem o filho junto, né? Sim, não precisa levar filho. Junto, às vezes precisa romper um pouquinho. Às vezes eu falo, não precisa levar filho, e se brincar, não precisa levar marido também não. Quer dizer, vai com a amiga, tricotar, falar coisas que elas falam e ocupam o tempo e atualizam o sistema e voltam mais contentes. Isso é saudável. Quer dizer, permita isso. É óbvio, se a gente for falar em termos de saúde de uma maneira geral, quer dizer, faça uma consulta regular, preventiva no teu médico, uma vez por ano, ou semestralmente. Isso não vai denegrir o prontuário dela na empresa, não vai parecer que é a mulher que falta sempre. Uma vez por 6 meses, anual, faz o exame dela, acha o tempinho dela. Pô, chegando em casa, permita-se namorar, deixa o neném um pouco com a avó de vez em quando, avó, né? Entendeu? Quer dizer, continue vivendo, não vinculado necessariamente a todas as atividades, ter que ser com o neném no colo, o neném do lado, o neném... Não, ter neném, assuma neném, mas permita viver, continuar vivendo. Eu acho que isso é saudável. Eu vejo isso, que muitas mães parece que não conseguem fazer nenhuma atividade depois que tem o neném, parece que ela tem que ficar 24 horas grudada no neném. E o trabalho
é um fator muito importante, porque o trabalho obriga este rompimento temporário de passar algumas horas sem o bebê. Sim, que é importante para o crescimento dos dois. Dos dois, claro. O filho precisa ter um tempo também para, né, fazer algumas traquinagens que a mãe não vai deixar. Né? Precisa brincar lá no chão, na terra, fazer a lama, né, escorregar de uns lugares que não pode. Senão a mãe não deixa fazer nada. É saudável de lado a lado, viu? O vínculo aumenta, quando encontra tem mais motivos para comemorar. Isso, que nem namoro, né? Tem mais separar um pouquinho para depois se reencontrar. Tem mais motivo para comemorar, né? Doutor, nosso tempo está encerrando. Foi um grande prazer tê-lo conosco. A sua contribuição foi muito boa, muito forte para o nosso programa. Te agradeço muito. Imagina. Muito obrigado por ter convidado, estou à disposição. Pessoal, estamos encerrando mais esse bloco, essa entrevista com o Dr. Guimarães, que foi muito bacana. E voltamos no bloco seguinte com uma entrevista sobre instalações na área de informática, na área de recursos humanos. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. E, como várias vezes já fizemos, esse terceiro bloco a gente fala um pouquinho sobre cases, né? Sobre situações de instalação de relógio de ponto ou de outras tecnologias nas empresas. No nosso programa de hoje, nós estamos aqui com o Ricardo Florencio, da PCI Automação, para falar um pouquinho com a gente. O Ricardo é da área de tecnologia da empresa, né, Ricardo? Um prazer tê-lo conosco. Um prazer. Ricardo, conta essa história para a gente. O que é que faz a PCI Automação? Como é que está esse mercado lá de Salvador? O Ricardo é de Salvador, esqueci de falar. Isso. Hein? Olha, nosso segmento é automação comercial. Nós já temos um relacionamento sólido, né, com os nossos clientes, uma estrutura de atendimento. E devido a essa relação de confiança que nós temos com os nossos clientes, nós temos sido requisitados, né, sobre essa questão de controle eletrônico de ponto. E aí, recentemente, nós estamos investindo nessa área, né, e estamos encontrando um bom parceiro junto à Inforcomp. E está tendo muita chamada, o povo baiano, as empresas baianas estão aderindo ao REP. Como é que está essa situação lá, Ricardo? Devido à lei, também a questão da fiscalização, então tem havido uma procura grande, né? Os nossos clientes estão interessados no segmento de supermercados, de restaurantes. Você atua bastante nessa área, né? De supermercado e restaurante. Sim, sim, nós temos muitos clientes lá em Salvador, também materiais de construção. Tudo na área de automação, automação comercial. Automação comercial. O PDV, é isso? PDV, isso. E quer dizer que os baianos estão gostando do REP. A fiscalização já está caindo matando lá? Sim, sim, sim. Tem havido fiscalização e aí, devido a isso, também tem havido a procura, né, pelo produto. Hein? Você teve aqui agora, está aqui agora em São Paulo, né, participando de um evento. Então conta pra gente que evento é esse. Então é a conversão da Inforcomp. Inclusive apresentou um novo produto que nós achamos muito interessante, que é o controle de acesso, né? E nós pretendemos também oferecer aos nossos clientes, né, e outros segmentos também essa solução que é muito interessante, né? Controle de acesso para condomínios, para faculdades, né? Então é interessante o mercado. Você acha que tem mercado bastante na Bahia para isso? Ah, sim, sim. Salvador o mercado lá está aquecido e nós acreditamos que vamos ser bem-sucedidos. Você atende só Salvador ou tem um leque um pouco maior? A Salvador e a região metropolitana. Tá, Grande Salvador. Exatamente. Grande Salvador. Aí um raio de uns 50 quilômetros, né? Nós temos bastante clientes lá. Interessante, né? A experiência do nosso amigo Ricardo aqui. E você já parece que fechou um negócio recentemente, né? Estava contando para a gente em off. É verdade, chegando lá em Salvador, nós fechamos com a rede de restaurantes, né? São aproximadamente 10 lojas. E aí, chegando lá, vamos fazer essa instalação, né, no cliente. Ele atinge lá os principais shopping centers de Salvador. Uma rede de restaurantes, nós vamos fazer a instalação lá. Quantos funcionários tem no restaurante desse? Qual é a média aproximada? Olha, devido à questão de turno, né, tem em torno de uns 20 funcionários, só que tem aquela questão de rotatividade, né? Chega essa época de final de ano também,
contrata funcionário temporário, né, para atender a demanda. É muito complicado, né, essa troca de turno, né, Ricardo, porque isso é uma das coisas, a gente já falou com outro convidado aqui, que essa é uma das coisas mais complicadas para administrar no ponto, né? E administrar isso manualmente é uma coisa assim quase que impossível. Então, tem que ter um relógio de ponto, mas não é só o relógio, né? Na verdade, quem administra essa história não é o relógio, é o software. Exato, exato. E interessante do software é que ele permite administrar várias lojas em apenas um ambiente, né? Apenas um ambiente, quer dizer, você tem o REP em várias lojas, esse REP é linkado via internet, é linkado em rede. Exatamente. Isso vai cair tudo lá na sede. Tudo lá na sede. Lá na sede é que ele centraliza a administração. Isso. Então o controle é centralizado, né? Facilita, permite também a transferência de funcionários, às vezes ele pode ser utilizado numa outra loja da rede. Então o software facilita esse gerenciamento, né? E como é que funciona? O que acontece que a gente vê nesse tipo de atividade que você está falando, Ricardo? A troca de escala. Né? Nessa atividade de turno, tem uma troca de escala assim muito grande, não tem? Nos restaurantes também tem, nos seus clientes tem. Exato. Então, o software ele consegue gerenciar, né? Quando o funcionário ele é cadastrado, ele gerencia automaticamente. A gente coloca lá as opções, né, dos turnos, ele automaticamente faz essa conversão, facilita muito. Controle de tudo. Mas o dia que o cara fala, puta, eu tenho um casamento nesse sábado, eu vou trocar com outro funcionário meu, ele faz o meu sábado, eu vou fazer o domingo dele, e aí dá muita confusão? Não, o software ele tem uma opção de jornadas eventuais. As jornadas eventuais. Exatamente. Eu posso manter o horário padrão desse cara, mas dizer que, olha, eventualmente, né, esporadicamente ele vai fazer essa troca, depois ele vai voltar ao normal. Exato. Isso é assim é muito importante para essa área de vocês, né, que é a área de serviço que você falou, de restaurante, né, hotéis, todo mundo que tem que trabalha com turno, com escala, é um parto isso daí. É verdade, e facilita bastante o trabalho, né, do pessoal de RH, que vê no software uma solução muito boa, muito tranquila para administrar. E será que os funcionários vão aceitar bem o ticket? Eles vão aceitar? Ou você acha que vai haver algum tipo de rejeição? Os funcionários gostam. Geralmente, quando nós chegamos no cliente para fazer a instalação, gera aquela curiosidade, né? Ele já começa a perguntar, quando é que eu vou começar a colocar o dedinho lá, né? No leitor biométrico. Os funcionários, eles abraçaram também a ideia. Tem muito processo trabalhista lá em Salvador, em função de hora extra, você tem conhecimento disso? Geralmente acontece, não é? E aí, com um gerenciamento, aí, tanto protege o funcionário, né? Que ele tem lá as suas marcações e protege também a empresa. Então, na verdade, mais uma vez, a gente está afirmando aqui que o REP na verdade, o REP favorece os dois quando eles são honestos. Agora, aquele empresário desonesto que não paga hora extra, ele vai acabar tendo que pagar. É verdade. Né? E aquele empregado desonesto que também inventa hora extra na justiça, também vai se ferrar. Quer dizer, na verdade, ele favorece o bom empresário e o bom trabalhador. Com certeza. Meu amigo Ricardo, foi um grande prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua presença. Quer deixar o site da sua empresa, o pessoal poder consultá-la na Bahia, por favor. É o www.pciautomação.com.br. Muito obrigado, Ricardo. Pessoal, estamos encerrando mais um programa. É um grande prazer para nós tê-los como espectador. Esperamos ter atendido a expectativa de vocês com nossas informações. Até a próxima e um bom trabalho para todos.